Olá, crianças. Vamos observar essas características dessas figuras geométricas. Essas figuras, elas são ricas de características, tá? Aqui nós temos 2 trapézios, certo? Então, vamos ver qual é a característica de um trapézio. Ó, possui um par de lado paralelo. Vamos observar, deixa eu pegar aqui essas canetas, tá bom? Então, eu tenho uma caneta preta com a vermelha e uma caneta, vou pegar aqui, azul com preta. Então, eu tenho aqui 4 canetas, 2 pares de caneta. Então, se eu colocar aqui, ó, essa caneta em cima dessa linha, lá na frente essas canetas vão se cruzarem. Se eu colocar essa caneta aqui e essa aqui, ó, essas duas não se cruzam, enquanto que essas duas se cruzam. Essas duas não vão se cruzar. Então, qual é a característica do trapézio? Um par de lados paralelos que não se cruzam. E 2 pares de e 2 lados, que é um par de lado que se cruza. Um par de lado paralelo não se cruza e um par de lado que se cruza. Quando ele se cruza, eu vejo que ele forma 2 ângulos, que é maior do que 90 graus. Maior que 90 graus. Certo? E 2 ângulos menor que 90 graus. Menor que 90 graus. Veja quais são os números que são maiores do que 90. Pode ser 91, 92 e aí vai. E aqui também é um trapézio. A mesma característica, ó. Um par de lado que não se cruza, ou seja, essa linha em relação a essa, ela não se cruza. E um par de lado que se cruza, ó. Ó, essa linha em relação a essa, elas se cruzam, ó. Veja que nesse aqui, qual é a diferença? Aqui ele tem 2 ângulos retos, um ângulo reto ele mede 90 graus, um ângulo maior que 90 graus e um ângulo menor que 90 graus. Veja que o ângulo reto mede 90 graus, o obtuso ele mede 91, 92 e vai até os números que são maiores que 90 graus. E o ângulo agudo, menor do que 90 graus. E lembrando, linhas paralelas são linhas, não importa a direção dela, ó. Tá certo? Elas não se cruzam e permanecem na mesma distância uma da outra, certo? Agora, observando essas figuras geométricas aqui, ó. Nós temos um retângulo e um quadrado. Tanto o retângulo como o quadrado, ele tem 4 lados. São figuras quadriláteras. Tem 4 lados. Essas figuras aqui também são quadriláteras. Tem 4 lados. Só que essa daqui, ela vai ter 2 pares de lados paralelos. Eu vou ter aqui 4 canetas, tá? 4 canetas. Vou colocar essa linha aqui em relação a essa, ó. Elas são paralelas. E essa daqui em relação a essa, ó, são paralelas. Veja que essas duas aqui não se cruzam. Essas duas aqui não se cruzam. Já essa daqui em relação a preta e azul, elas se cruzam, formando uma linha
perpendicular, tá? Ó. Então, qual é a característica? Forma 4 ângulos, cada ângulo mede 90 graus. Então, são 4 ângulos de 90 graus, um par de lado, né? Vamos chupar, esse lado aqui, ele mede 5 centímetros e esse lado aqui mede 2 centímetros. E veja que um par de lado é maior do que o outro. Por isso eu chamo ele de quadrado imperfeito, porque tem um lado maior do que o outro. Esse lado, eu vou chamar esse lado de A e esse lado de B. Então, o lado A é menor do que o lado B. Um quadrado, ele tem a mesma característica, só que o que eles têm que não são comuns, que o lado dele, ó, são iguais, ó, quadrado. Por isso que eu chamo ele de perfeito, porque se esse lado aqui é 4, esse também vai ser 4. Então, o lado A é do mesmo tamanho do lado B. Também tem, ó, 2 pares de lado paralelo. Então, veja, pegar aqui a caneta vermelha em relação à caneta preta, são paralelas. A caneta azul em relação à caneta preta são paralelas. E a caneta azul em relação à preta e a vermelha são transversais. Elas se cortam uma na outra, né? Formando uma linha transversal. Os ângulos também, veja que ele tem 4 ângulos que mede 90 graus, um ângulo reto. Olha?